Oi, gente! Estamos aqui de novo com a Beatriz Baldívia. A Bia, como eu já disse no vídeo anterior, trabalha no Centro Paulista de Neuropsicologia, trabalha no Hospital das Clínicas, aqui no HC São Paulo. Dá aula também em vários cursos de pós-graduação e ela trabalha bastante com o tema de lesão cerebral. E a gente vai falar aqui sobre, nesse vídeo, como lidar com a fadiga. Vamos começar falando quais são as situações que mais causam fadiga na pessoa que sofre uma lesão cerebral. Então, eu acho que é assim, né? Pra gente aprender a lidar com a fadiga, a gente tem que saber exatamente qual que é a situação que desencadeia, né? A fadiga. Então, assim, situações que aumentam a chance de ter fadiga são as situações que gastam muito esforço mental. Então, por exemplo, assistir filme. Pra mim, muito. Ler um livro se torna uma atividade muito difícil. Manter a atenção numa conversa, principalmente se tiver várias pessoas ao mesmo tempo. Se tiver barulho, então. Se tiver barulho. Andar num shopping porque você está prestando atenção na vitrine, para onde você está indo, quem está do seu lado, né? Então, situações que tenham vários componentes no ambiente que você tem que atentar, eles gastam mais energia e fazem com que a pessoa fique mais fadigada. Né? Então, por exemplo, pensar na solução de um problema também causa muito fadiga. Manter a atenção, planejar as coisas, tá? Então, isso é o que gasta mais energia. Só que a fadiga, como a gente estava comentando anteriormente, ela pode ser desencadeada por fatores que dependem de cada pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está com alteração de sono, se a pessoa tem uma alteração física, uma alteração sensorial, né? Então, aquelas pessoas que sentem um formigamento, né? O braço, né? O hemisfério mais dormente. Tudo isso já pode piorar a fadiga. E como as pessoas podem ficar mais atentas para perceber o que causa mais fadiga para elas? Tá. Tem uma coisa que eu costumo fazer que me ajuda bastante com os pacientes, que é assim. Pensa na situação que você estava fazendo. Então, por exemplo, do nosso começo da sessão, de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 muito, quanto que você está fadigado agora? Dá uma nota. Tá. No final da sessão, quanto que você está cansado agora, né? E isso é uma dica que pode ser feita por qualquer pessoa em casa. Pega e com várias atividades, né? Pega uma folha e faz um monitoramento de 2 dias da sua vida, né? Com atividades diversas. Se pergunta quanto que você está cansado no começo e quanto que você está cansado no final, né? Porque, de novo, a gente vai ver isso, assim, quando ele tá cansado, ele quer ir para casa jogar videogame, e aí fica jogando videogame 3 horas, isso não é cansaço. É cansaço, sim, porque o videogame é mais automático, né? E aí, quando a gente faz essa medição do que causou fadiga, a gente consegue ajudar até os familiares a entenderem, né? Porque, assim, hora 1 de começar a jogar videogame, tô com 0 de fadiga. Depois de 3 horas, continuo com 0, não é isso que está deixando fadigado. Então, isso é uma coisa bem legal, de começar a monitorar o que você está fazendo de fadiga. Né? E até para as pessoas entenderem, igual você disse, por que você está cansado, então por que vai fazer isso? Né? Então, às vezes, isso é uma coisa que não me cansa tanto, por isso que eu vou fazer. Mas aquilo que eu estava fazendo me cansava muito. Isso. Porque às vezes as pessoas não entendem muito, né? Cada tipo de cansaço, ele precisa de um tipo específico de descanso. Quando eu chego da academia cansada, eu deito no sofá e fico bem. Quando a minha cabeça está cansada, eu deito no quarto e descanso. Se eu ficar na TV enquanto a minha cabeça está cansada, aquilo vai aumentar o meu cansaço. E aí eu acho que isso é importante de falar, porque algumas pessoas falam assim: mas se eu dormir à tarde, meu cérebro vai ficar mal acostumado. Eu já ouvi muito isso. Muitas pessoas falam isso mesmo. E não, gente, precisa descansar. O cérebro precisa descansar. Minha mãe fala uma coisa que eu acho que ela é muito sábia nisso, que ela fala, às vezes eu falo assim: nossa, mãe, dormi muito esse final de semana. Ela dormiu o que o corpo precisava. Se dormiu, era porque o corpo estava precisando. E é isso também em fadiga mental, né? Depois de uma lesão. A gente sabe que até assim, para lidar com a fadiga, as sonecas são muito importantes.
né? É muito comum das pessoas falarem assim, eu preciso forçar mais a minha cabeça, né? De uma resistência a lidar com a fadiga, né? Então, assim, esse é um processo que envolve muita aceitação de um novo ritmo, né? E aceitação de que precisa e tá tudo bem descansar, porque na nossa cultura não tem isso, né? A gente não pode descansar. E depois de uma lesão, o que as pessoas precisam é descansar. Então, eu acordei, consegui trabalhar na minha rotina, no meu cuidado para recuperação 3 horas. O resto do dia eu tô mal, eu preciso descansar. Tá tudo bem. Tudo bem, descansa. Descansa. E cada um vai precisar de um tempo, né, Bia, também. De um tempo. Tem gente que em 1 hora tá descansado, tem gente que em 2 horas tá descansado, tem gente que em 3 horas, como eu, tá descansado. E aí a gente vai aprendendo qual que é o limite de cada um. E se são 3 horas, tá tudo bem. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque pensar que o celular viciado, com a bateria viciada, ele também funciona. Se a gente respeita o jeitinho dele. Eu percebo também que quando a gente tá bem, a gente faz muito mais coisas que talvez deveria fazer. E aí, eu e a Gi, que é quem me ajuda a editar os vídeos, a gente sempre fala, não vamos fazer muito mais não, senão amanhã a gente não consegue fazer mais nada, porque aí fica 2 dias, 3 dias inútil, tipo, sem fazer nada, porque hoje fez bastante coisa, né? Sim. E a gente demorou a entender isso. Por que às vezes num dia você tá bem, você faz bastante coisa e depois você fica 3 dias mal sem fazer nada, né? Explica um pouquinho isso pra gente, Bia. Então, é um efeito que quanto mais você faz, mais você cansa, mais seu cérebro vai precisar de período para descansar. Sabe aquela coisa que quando você fica em privação de sono por vários dias, seu corpo precisa de mais dias com horas de sono, né, para recuperar? É o mesmo mecanismo, né? Só que quando a gente está falando de lesão, isso é muito permeado pela parte emocional, né? Porque eu lembro muito de uma paciente que falou assim, eu não sei o que aconteceu, no final de semana eu estava super feliz, consegui ir para um show com a minha família, a gente aproveitou. No dia seguinte do show, eu já estava super triste, irritada, querendo ficar em casa, não queria sair do quarto e fiquei assim 3 dias. Aí ela me dizendo, eu não consigo mais ser feliz na vida, olha como eu tô. Era para eu estar triste, assim, imagina, era para eu estar feliz, eu tive um momento tão agradável. E aí ela me contando isso, eu falei assim, não é porque você estava triste. A tristeza veio porque você estava fadigada. E a fadiga veio por conta do quê? Da estimulação do show. Por que um show causa fadiga? Barulho. Muito estímulo. Muita gente, né? Excitação da euforia, né? E aí, assim, mas então agora eu não vou poder ir para show? Vai. Então, assim, vai ter momentos que a gente vai ter que saber que o preço da fadiga, ele vai estar lá. E a gente vai optar se vale a pena ou não, né? Isso. Então, assim, nossa, eu sei que essa semana, das coisas que eu preciso fazer, vai ter um preço alto. Isso. Vou fazer, né? Já vou avisar as pessoas que provavelmente meu humor vai piorar, né? Ou já vou me isolar porque eu sei que eu fico mais irritada, então pode ser uma estratégia, né? E tem outras situações que a gente vai aprender e falar assim, não, isso daqui não dá. 3 coisas por dia não dá. É um preço que não é vantajoso para mim. E nisso a gente vai aprendendo a lidar com a fadiga. Né? Então, isso mesmo. Isso é muito importante, assim. E eu acho que aprende. Eu acho que eu vejo todo o meu processo de reabilitação, de aprendizado. Hoje eu tenho, de todas as dificuldades que eu tenho, Bia, dificuldade de leitura, dificuldade de memória, dificuldade de atenção, dor no braço, dor nas costas, alteração de humor, várias dificuldades, que são tantas que eu esqueço na hora de falar assim, mas de todas, a que mais me incomoda é a fadiga. Se alguém pudesse falar, tem uma dificuldade que você pode voltar a não ter mais, qual que seria? Eu falo, eu não quero mais ficar cansada, porque é o que a Gi falou pra mim um dia, como se as horas fossem roubadas da gente, né? Alguém roubou nossas horas, porque você tem poucas horas de vida mesmo por dia.
E isso você tem que saber lidar. Então a reabilitação vai te ajudando a aceitar, saber como lidar com ela num dia, aceitar de um jeito mais resignado e tentar driblar, né, as coisas no dia para que essa fadiga não cause tanto estresse emocional, não cause tanta tristeza, tanta sensação de inutilidade, né? Eu acho que o que torna lidar com a fadiga tão desafiadora é porque é mais uma coisa da lesão que esfrega assim na cara da pessoa todo dia como ela não tem controle. Né? E o principal, assim, né, emocionalmente da lesão cerebral, o principal impacto é isso. Né? Parece que quando a vida estava toda previsível, quando estava tudo bem, de repente vem alguma coisa e te mostra, eu não tenho controle das coisas. E a fadiga é aquele bicho-papão que todo dia tá lá para mostrar que é isso. Mostrar que a gente não tem controle e que não tem como mudar e que vai estar ali, que você já foi em já usou todos os medicamentos possíveis, mas ela ainda tá ali, não tem como ela assumir, você vai ter que lidar com ela. O lado bom é que eu acho que tem algumas coisas que ajudam a fadiga, né, assim, que ajudam a lidar com a fadiga e que parece até contraditório, porque, por exemplo, uma das coisas que ajuda muito a fadiga é exercício físico, né? Então, assim, eu tô cansada e aí eu vou lá, vou ter que fazer mais coisa. Porque o exercício físico, ele aumenta a resistência, né? E aí a resistência física vai ajudar a diminuir o impacto emocional, o impacto cognitivo. Então, fazer mais coisas, fazer exercício físico mesmo, né? Um condicionamento, isso pode ajudar. Tem uma outra coisa que ajuda bastante a lidar com fadiga, é a parte de meditação. Treino de atenção plena. É o que eu tenho que fazer. Relaxamento. Todas essas coisas, por quê? Porque eles ajudam a modular a atenção. Ajuda que o cérebro gaste menos esforço, ou aumente a amplitude do esforço, do que ele tem lá de recursos para o dia a dia, de um jeito mais distribuído, né? Então isso ajuda bastante também. E o planejamento também é fundamental, né, Muito, muito mesmo, né? Então, assim, para quem já faz uso da agenda, ou já consegue fazer um semanário que tem lá a rotina do dia a dia, a dica é pensar assim, qual que é o principal que você tem que fazer naquele dia? Muitas pessoas que têm lesão cerebral têm dificuldade de planejamento também, né? Então, é um aprendizado para um planejamento melhor e um planejamento melhor que vai ajudar na fadiga, né? E isso, de novo, é muito ligado à emoção, né? Porque eu tenho uma paciente que fala assim, mas agora eu só cuido da minha casa. O mínimo que eu deveria fazer é cozinhar, cuidar do meu filho, lavar a roupa e passar. Calma. O que é cozinhar? É fazer arroz fresquinho todo dia. Por que arroz fresquinho todo dia? Se isso já te gasta energia e vai te deixar fadigado. O que é cuidar da roupa? Pode ser um dia lava uma roupa, outro dia lava outra e outro dia passa. Não passa tudo, passa o mínimo. E isso que eu acho que é tanto difícil de planejar, porque a expectativa vai lá pro alto, quanto lidar emocionalmente, né? Então, eu acho que uma coisa que ajuda bastante é parar e se perguntar assim, qual que é o mínimo que eu tenho para fazer hoje, né? Eu tenho que passar roupa, quantas? Qual que é o mínimo de passar roupa, né? E colocar sempre a menos do que sempre a menos, para você conseguir realizar e não dar aquela sensação de eu não consigo fazer o que eu gostaria. Para você ter a sensação de que você está no lucro, não que você está devendo, né? Ajuda também pensar assim, das coisas que eu preciso fazer, o que eu posso priorizar na parte da manhã e na parte da tarde. Isso também vai depender muito do funcionamento de cada um. Porque tem gente que acorda mais disposto e que a energia vai baixando ao longo do dia. E tem gente que é o contrário. Eu sou ao contrário. Então não tem uma regra clara, assim, sabe? Para como lidar com a fadiga em termos de planejamento. A pessoa precisa muito se conhecer. Né? E esse processo de conhecimento eu vejo que ele é muito difícil sozinho, porque vem essa coisa da emoção, sabe? Mas antes eu trabalhava, estudava e cuidava da casa. Como que agora eu não estou conseguindo fazer? Né? Então, assim, a fadiga, ela é fica muito lameada aí pelos outros aspectos. E a gente tem que
aprender a parar de se comparar com o que era antes, né? Antes você não tinha um cérebro machucado. Eu acho que isso é importante, assim, de pensar. Meu irmão diz assim, uma lesão no cérebro não é uma gripe. E isso é muito importante, as pessoas precisam lembrar disso o tempo inteiro. Né? Não é uma gripe que passou, recuperou. Não, fica um machucado lá, né? Então sempre que vem essa história da comparação, do quanto que fazia de esforço antes, quanto que dava conta, é quase covardia de fazer isso. Né? Porque antes era o cérebro inteiro, era o corpo inteiro funcionando bem. Agora é outra coisa. E aprender a lidar com isso ajuda bastante, né? Muito mesmo. Aprende, né? Ajuda mesmo, porque aí você começa a ver que mesmo devagar, você consegue fazer as coisas, né? Que não precisa ser do jeito que era, né? Que o jeito que a gente vive, né? Então nessa coisa corrida, de ter que fazer muita coisa, multitarefa, não é saudável. Mas é imposto socialmente. E do jeito que é imposto socialmente, a gente acaba valorizando e achando que a vida é legal assim. Só que isso é muito cultural, porque quando você está numa capital e vê as pessoas correndo assim, você fala, uau, que fantástico. Você vai para o interior, as pessoas falam, que estranho esse povo, né? E ter uma lesão é a mesma coisa que você sempre morou na capital e ir para o interior. E a gente tem que aprender a viver como se fosse no interior, mas a cabeça funcionando como uma cabeça de interior. Né? Assim, de que tá tudo bem, não precisa correr e fazer tudo no mesmo dia. Que o importante é levar uma vida mais leve. Né? Que é bem isso mesmo. Né? Então, acho que essa é a coisa mais importante da fadiga. Identificar qual que é o ponto. O que dispara a sua fadiga? Conseguir parar um pouquinho antes dela começar. Né? Então, assim, nossa, é um dia que eu vou ter que participar de uma reunião, uma conversa com várias pessoas. Nossa, aquilo já me cansa. Então, no resto do dia eu não vou pôr mais nada. No dia seguinte eu vou pôr uma coisa mais leve. Né? E entender que quando a gente faz esse jogo, a fadiga fica menos aversiva como ela é. Porque a gente consegue ter mais controle, né? Então, e é isso que a gente quer, né? Com certeza, todos nós aprendemos muito sobre fadiga. Eu acho que a Bia consegue explicar de uma maneira, assim, perfeita, 100% perfeição. Porque eu tenho fadiga muito grande e é 100% perfeição. O que ela fala é tudo isso igualzinho. Não tem uma linha que ela fala que você fala, nossa, acho que ela não está me entendendo. Não, ela sabe tudo que ela está falando, porque é exatamente isso. Espero que eu tenha ajudado bastante vocês que estão aí, que têm o problema da fadiga, que sofreram alguma lesão e às vezes nem sabiam tanto que tinham isso e agora, né, descobriram, não, na verdade eu fico cansada assim, não é porque eu fiquei preguiçosa, não é porque eu fiquei, agora eu não quero saber de nada, não é porque agora eu não tenho interesse pelas coisas, não, é porque eu fico cansada. O exemplo que ela deu da menina do show é um exemplo muito perfeito, porque é isso que acontece. Por que de repente eu fiquei triste? Porque eu fiquei nervosa, sendo que eu estava ótima ontem? Não, porque às vezes você fez alguma coisa que te cansou muito, está com aquele sintoma da fadiga, né? Aquela sensação de fadiga que é muito ruim. Então eu espero muito ter ajudado vocês. Já tem bastante tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui com a Bia, que a Bia é demais, assim, a gente puxa o saco dela mesmo. E se inscreva no canal, quem não se inscreveu. Não esquece de ativar o sininho, porque ele vai avisar quando tiver novos vídeos. Ative as notificações, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, curta aí. E Bia, obrigada mais uma vez, foi ótimo. E até o próximo vídeo, gente. Obrigada, Bia. Fê, muito obrigada. Prazer estar aqui, uma admiração incrível, né? E muito contente de que a gente consiga conversar e levar mais informação para as pessoas sobre os efeitos invisíveis, né, da lesão cerebral. Obrigada, Bia. Para ter a reabilitação. E aí... Não é várias estratégias para ter reabilitação. Não é isso, né? Vamos desde o começo.